Venha vivenciar o melhor da Serra da Canastra, com guia credenciado. Ecotour Canastra, o melhor de Minas Gerais. Boa noite, gente! Boa noite, VRT! Que delícia estar estreando no nosso estúdio aqui em São Paulo. Estou muito, muito feliz. E queria muito agradecer a todo mundo que está aí acompanhando o nosso programa há mais de um ano. Mais de 175 países, fora o Brasil todo. E é claro que a gente ia começar o nosso estúdio com alguma convidada especial, mulher, né? Que vocês sabem que eu adoro presenças fortes femininas no nosso programa. E hoje eu tô aqui, primeiro vou dar boa noite pra ela, viu, pra Pamela Otero, tudo bem? Tudo bom, e você? É um prazer estar aqui, muito obrigada, tô muito feliz. Obrigada por ter vindo, arrumado esse tempinho, que eu sei que você tá aí numa correria, que a gente vai contar aí, Vamos falar. né? Vamos falar. Pamela, eu tava lendo umas curiosidades suas que eu adorei, assim, além de ser atriz... Eu vi que você é professora de yoga. Eu sou suspeita que eu adoro. Então, praticar. Então, pronto. Assim, falar que tô precisando voltar, mas eu pratico. Mas vamos embora. E como é que você arruma tempo pra gravar novela, pra tá aí nessa correria toda? Eu não sei. Eu sou, de formação, eu sou publicitária. Eu fiz comunicação com habilitação em propaganda e marketing. Olha que legal. Fiz ESPM. E eu tive uma professora na época da faculdade que essa frase dela sempre me regeu, assim. Eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa maneira e quando ela falou, eu falei, é isso, não sou tão doida. E ela disse o seguinte, na história da minha vida, as pessoas que mais fizeram sempre foram as que mais conseguiram fazer. Exatamente. Porque é uma habilidade de organizar o tempo, até de temperamento da vida, de ver onde é que vai focar. E eu sou muito assim, eu sou muito da ação, eu sou muito de servir. Então eu gosto de estar ali fazendo alguma coisa, não só por mim, mas principalmente pelos outros. Né? E não vou dizer que é simples, às vezes a gente se confunde, muitas vezes, quase todos os dias. Daquela piradinha, mas tá tudo mas bem. Aí volta a respirar. Mas eu gosto. E o yoga me ajuda justamente por isso. Exatamente. Porque quando eu pego pra esvaziar minha cabeça e organizar as minhas ideias, meditar, eu preciso focar. Eu tenho meia hora pra realinhar meu sistema. Eu preciso fazer isso. Exatamente. Se eu não fizesse isso, eu acho que eu tava bem piradinha. E além de tudo, nós somos mulheres, né? Fora isso, além de tudo isso, nós somos mulheres, né? Eu falo assim que tempo é prioridade também, né? Às vezes a gente fala, não tem tempo pra isso, tem tempo. Não, você não tem tanta importância pra aquilo, né? Exato. É a escolha das coisas que você quer fazer, que você deseja, sem se deixar de lado. Exatamente. Né? Que aí tá um grande desafio meu. Eu sou uma pessoa que realmente gosta de servir. Eu sou uma pessoa que eu tive que encontrar na minha vida uma maneira de cuidar de mim também. Porque o outro, quem tem esse costume, né, de esquece sempre de olhar pra si. Sempre estar pro outro. Como é que faz? Né? Eu só vou conseguir caminhar nessa estrada e ajudar as pessoas e estar ali com quem eu gosto se meu veículo estiver funcionando bem. E é uma coisa que eu falo muito, assim, nas entrevistas que a gente conversa, eu acho que a pandemia mostrou um pouco isso pra gente, né? Eu acho que esse autoconhecimento, o olhar pra si, eu acho que cresceu, teve uma ascensão tão grande, porque nós fomos obrigados a parar, ficar sozinhos em casa, né? Entre aspas, só naquele meio que a gente convive e falar, não, mas peraí, olha como eu tava precisando de me respirar, né? Por isso que a yoga, a meditação, teve esse exercício boom, respiratório, né? tudo de você se enxergar da pele pra dentro. A pandemia exacerbou qualquer coisa, né? Tudo. O bom e o ruim. Claro, com certeza. É óbvio que... que Deus não me escute, mas talvez a gente precisasse de umas 30 pandemias para todo mundo conseguir realmente ter vontade de se enxergar da pele para dentro e resolver ajustar algumas coisas, porque é extremamente desconfortável. Mas quem olhou esses monstros com um pouquinho de carinho, com empatia, né? A ponto de conseguir ajustar, né? Olhei e não gostei, posso mudar. Não olhei e não gostei, condenei. Né? Exatamente. Olhei, né? não gostei. O que eu faço
para eu conseguir ajustar isso. E me aprofundar no yoga. Eu sou praticante de yoga há mais de 15 anos. Eu vi nas suas redes sociais. Então, há assim. mais de 15 anos. Eu sou professora de yoga desde a pandemia. E aí eu te conto, só terminar esse raciocínio, eu te conto como que eu comecei a dar aula. Eu ia te perguntar isso. Mas eu acho que trabalhar com yoga, que é uma filosofia, é uma maneira de você encarar a tua vida, né? Exatamente. Acho que a nossa maior experiência na vida é realmente viver. Então, quando você entende que você tá aqui, que você precisa passar por algumas coisas na vida, de que forma você vai passar? E que só você vai passar. Não adianta delegar pro outro. O que você tem que passar é só você. Se for outra pessoa na mesma cidade, o mesmo acontecimento, não vai ser igual. Né? Cada experiência é única, cada ser é único. As coisas são parecidas, mas reverberam em cada um de uma maneira. Por isso que é uma busca tão individual. Então, eu acho que trabalhar com yoga ou com alguma filosofia de percepção que te faça enxergar, né? Que não olhe pra você só as coisas boas, mas que olhe também seus defeitos, mas que olhe com um certo carinho e que te faça ter uma motivação de se ajustar, né? Eu tava conversando esses dias com uma neurocientista, a gente tava falando até sobre a lei da atração, né? Que também foi algo que hoje o pessoal tá procurando muito, e eu acho que é bem isso. A gente também tem que ter a paciência com a gente, com nós mesmos, né? A gente tem que ter paciência com nós, olhar com carinho e, tá tudo bem você parar um pouco, né? Falar o não, né? Entender o tempo do processo. Isso, o processo, de dentro pra fora, né? Pra exemplificar, eu tenho... A maior parte dos meus alunos são mulheres. E você atua, então, mesmo, né? Atuo, dou aula praticamente todos os dias. Gente, minhas aulas são online e eu faço muito evento, inclusive marcas. Eu amo fazer evento com marcas, porque a gente consegue trazer mais pessoas. Eu me sinto muito bem e é uma maneira de trazer prática, filosofia e também a forma como eu gosto de me expressar. Sabe? Me expressar é muito importante pra mim. Com de uma certeza. forma... Eu tento, a maior parte do tempo. A gente é humano, a gente constantemente vai errar. Constantemente a gente vai ter que pedir desculpa. A gente vai ter que se ajustar. Mas eu tento, na maior parte do tempo, durante todos os meus dias, resolver as coisas da forma mais harmoniosa possível. Porque eu acho que é a melhor maneira da gente encarar a vida, sabe? Né? Eu acho que é assim que as coisas fluem melhor. E até tava a gente falando que às vezes o modo até que você acorda e fala assim, por hoje eu não vou reclamar, né? Por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje, só a gente por fala, hoje. né? Gente, no final do dia é assim, é muito interessante. Tá tudo certo. E o que não deu certo, você fala assim, não, tá tudo bem, é a forma com que você enxerga os problemas, né? Por exemplo, eu tenho que sair daqui e ir até aí. Mas aí eu tô num carro que tá com eu não sei nem falar de carro, mas que tá com alguma coisa quebrada, assim. Eu vou daqui até aí, e quando eu chegar aí, eu vou ter que dar uma entrevista pra você, e eu tenho que estar o meu melhor. Eu não tenho outro meio de locomoção. Eu vou nesse carro que tá não tem outra maneira de ir. Então eu vou daqui até aí, no reclamando, ou eu vou daqui até aí, aceitando que a única condição que eu tenho agora de chegar até aí é no que não e eu vai chego mudar. bem. E isso não vai mudar. Eu vou fazer o que eu posso, com o que eu tenho, e vou chegar dando o meu melhor. Exatamente. Então é uma maneira, não é, nossa, 100% das vezes você vai pensar assim, não querer xingar, vou querer chorar, e, inclusive é uma das coisas que eu mais faço, as pessoas às vezes falam, nossa, mas, não fica triste, às vezes eu nem choro, nem é tristeza, eu preciso pôr pra fora, assim. Né? É a minha forma de me expressar. Qual que é seu signo? Eu sou escorpiana, mas calma, todo o resto é peixes. Entendi. Entendeu? Eu sou uma escorpiana bem boazinha. Porque na hora que eu já falei escorpiana, eu falei, ai, meu Deus. Qual é o seu signo? Sagitário. Sagitariana? Eu conheço pouco sagitarianos. Sagitário é bem livre, tá tudo bem, tá tudo muito certo. É mais tranquilo. Bem tranquilo. Precisa de alguém, às vezes, até de um touro. Tranquilo, desapegado? Fácil de ser desapegado. Gosta de mudanças. Aí precisa de algum taurino que fala, calma. Mais pé no chão, né? Mas jornalismo, acho que é por isso que eu tô no jornalismo. Porque você tem muitas experiências. Muito. Pra viver dentro da mesma E profissão. adoro ouvir histórias. Gosto também. Então,
como que você... Aí você falou que da yoga foi na pandemia. Como que despertou? Foi. Eu tava terminando minha segunda formação de yoga quando deu lockdown. Nossa. Tava terminando. Terminei online por conta disso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar yoga pra mim. Era um aprofundamento que eu queria fazer pra mim. Gosto muito de estudar filosofia e tudo mais. E aí começou com uma amiga falando assim, ai, tô muito ansiosa, não sei o que. Eu falei, liga aí a câmera, vamos fazer um respiratório. Liga aí a câmera, vem meditar comigo. E aí começaram a melhorar. Pã, posso chamar minha tia? Posso chamar minha prima? Aquela, Daqui a pouco eu fui tendo turmas. Teve um período na pandemia que eu não tinha horário. Eu virava e falava, gente, passou mais um dia. Eu nem consegui ver como é que tá a notícia hoje. Mas muitas pessoas conseguiram ter momentos bons. Ainda mais por conta de crise de ansiedade que teve um aumento, né? Exato. Então, cada hora vinha mais e mais. E foi no online. E aí agora eu fiz mais uma formação e foi muito doido, porque aí eu fiz mais uma formação inteira prática, né? Foram, acho que 8 meses de mais um curso que eu fiz. E aí as meninas estavam falando, nossa, como você tem habilidade na didática para dar uma aula? Eu falei, mas isso foi porque eu comecei a dar aula na pandemia. Você tem que se virar só com a voz. Não, e outra também que você é atriz, né? Então você também trabalha muito bem a comunicação. Já tem isso que facilita pra caramba. Mas eu não tenho como ajustar um aluno aqui, como aqui. Então, na pandemia, eu ali olhando pra tela e falando com a parte do corpo o que tem que ser, o que não tem que ser, e olhando ali um olhar cirúrgico, atento. E então eu acho que isso acabou sendo uma experiência muito boa, que me deu um know-how de didática que talvez eu demorasse um pouco mais de tempo pra ter fora disso. E às vezes você ia demorar a ter coragem em assumir uma turma de alunos, né? Eu acho que eu não assumiria, sabia? Eu acho que eu não ia descobrir que eu amo dar aula de yoga se eu não fosse ter começado na pandemia. Porque foi um estudo que eu entendi que eu comecei pra mim. E não ia dar tempo. Vida de artista é uma loucura. Trabalhar, às vezes tá trabalhando sem ter trabalho, né? Aqui, né? Realmente. Financeiro. Mas tá o tempo inteiro ali atrás de trabalho, e é leitura, e é grupo, e daí cai o grupo, e daí não acontece. E o aí projeto teste, tá quase mas indo. não sei o quê. Exato. Então talvez eu não tivesse essa organização que foi possível por conta da pandemia. Por isso que eu falo que até a pandemia, se a gente olhar para um lado, né? Tantas pessoas que renasceram, que se redescobriram profissionalmente 30, mesmo, mulheres mesmo. Por exemplo, quando eu me formei, eu jamais... Uma coisa que eu falava, nunca que eu quero frente às telas. Mas jamais. Não, jamais. Era assessoria, inclusive com a Thaís. Não imaginava. Jamais. E aí, um dia, eu falei, vou tentar começar a live. Minha primeira entrevistada foi a Patrícia Cupelo, que é a diretora da TV Globo. Que, nossa, eu tenho uma gratidão enorme por ela. Eu gosto muito dela. E esses dias eu ainda falei, Patrícia, você, sem querer, me enxergou uma coisa que eu jamais... E hoje eu não consigo me ver sem fazer. Caramba. É muito doido. É quando você é colocado ali à prova e a gente fala, né? A gente não cai à toa. Não. Se tem a possibilidade é porque a gente tem a capacidade, né? A gente tem essa competência. E algumas coisas a gente deseja muito e corre atrás para acontecer. Outras coisas acontecem e depois a gente viu o tanto que a gente desejava ter aquilo. Né? É bem isso. E me fala uma coisa, vamos um pouquinho pro lado de atriz, que eu vi que você já fez bastante coisa. Quando você... aquela perguntinha clichê, né? Quando você descobriu que queria ser atriz, assim... Olha, teve alguém que falou, você tem que ir ou não? Eu falei, acho que eu tô gostando dessa coisa aqui. Olha, eu vou falar uma coisa. Foi tudo muito, muito sozinha. Desde pequena, sempre foi minha vontade. Você é daqui de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo. Já morou em vários lugares, tá? Eu nasci em Bom Jesus dos Perdões, que é interior de São Paulo, mas é tipo 1h10 daqui. É praticamente aqui, bem do lado. E aí meus pais se separaram, minha mãe foi pra Santos, continuei morando em Santos com a minha mãe, e depois voltei pro interior também, morar em Atibaia, depois vim pra faculdade pra São Paulo. Só que desde pequena eu sempre fui uma pessoa que precisava se expressar através da arte. Olha. Não, era extremamente tímida. Aquela criança típica que não vai ser artista quando você olha, sabe? Extremamente tímida, extremamente quieta. Aquela que gruda atrás da perna da mãe. Fica até assim, né? Põe o cabelinho. Só que era assim.
Quero fazer balé, quero fazer jazz, quero fazer sapateado, quero fazer balé contemporâneo, quero fazer todas as línguas, inglês, espanhol, ali, né? Quero fazer tudo. E tanto que quando eu comecei a fazer balé, a minha mãe falou assim, putz, você vai ter que pagar figurina, apresentação de final de ano, essa menina vai ficar aqui, meu Deus do céu, como que vai ser? Ela vai ficar parada no meio do palco, ela não vai fazer nada. E me jogava, e nem era boa bailarina, tá? Mas eu amava palco daquele jeito, assim, e me jogava. Minha mãe começou, desabou a chorar. Me viu de um jeito, ela nem sabia que eu me mexia daquele jeito, ela nunca viu. Enxergou a filha, né? Imagina. E era quarto, trancava o quarto pra dançar, dançava horrores, colocava música, dançava horrores. Aí também de pequena comecei a fazer teatro e queria fazer todos. Eu lia jornal pra ver, olha, o workshop de um diretor X da Globo, o workshop de um diretor X trabalha na Record. E eu queria, porque queria de todo jeito e fazia todos, e ninguém na minha família acreditava. Como que pode? Só bem adulta, assim, já, sei lá, adolescente, que eles colocaram entenderam. Fé, assim, não, realmente é isso que ela quer. Não sei nem se botaram. Hoje minha mãe é muito minha parceira, mas acho que eles iam deixando assim, vamos ver, uma hora cansa. Sabe, uma família típica do interior, uma hora ela cansa. Nossa, deixa ela sonhar um pouquinho. Deixa. Uma hora isso vai passar. E aí eu sempre tomei muito as rédeas da minha vida na minha mão, mesmo pequena, sabe? Então era óbvio, quando eu não trabalhava ainda, mas comecei a trabalhar bem cedo, fazer publicidade, tudo. Mas quando eu não trabalhava ainda, eu pedia, eu falava, eu quero fazer esse curso. Ouvia o que tinha de curso gratuito. Gratuito, né? Fazia e não parava. E eu sou muito assim. Eu sou uma pessoa que gosta de uma agenda cheia, sabe? Que faz acontecer, né? Gosto de botar a mão na massa. Gosto de fazer. Eu vi que você fez Wolf Maia, né? Uma das minhas formações foi Wolf, foi aqui lá. Em São Paulo. É uma escola que eu sou muito grata e eu gosto demais de lá, porque é uma escola que dá uma visão muito ampla do audiovisual também, né? Porque são maneiras diferentes de você mostrar a sua arte, né? Você não vai chegar num palco de um teatro atuando da mesma maneira que você atua num cinema. Você não vai chegar num cinema atuando da mesma maneira que você atua na televisão. É diferente, e vice-versa. Né? Exato. Então foi um começo de um estudo. Já mais velha, acho que eu entrei no Wolf, eu tinha 16 ou mais velha. Tinha 16 ou 17 anos, mas eu já tinha feito vários outros cursos antes. Então, tipo, eu já tinha um histórico, mas ali foi um grande compilado. Assim, aquela coisa que uma faculdade foi, porque se eu não me engano, são 4 anos ou 3 anos de formação. Então é bastante tempo. Sim, né? Bastante. Você tem que ter uma resistência ali muito grande para você chegar até o final. Com certeza. Né? Querer muito, né? E depois outras formações vieram, tanto de teatro, tanto em São Paulo quanto no Rio. E eu sou uma atriz que não para de estudar. Então, eu tô sempre em grupos de estudos. Renovando também, né? Porque tudo muda todo o tempo, né? O que eu gosto de falar é que minha ferramenta de trabalho como atriz sou eu. Eu nunca fui... Eu tô com 36 anos hoje. Minha idade. Temos a mesma idade. Somos novas. Jovens, muito jovens, novas, gente. Bebês. Eu nunca fui a Pamela com 36 anos. Eu sou agora essa Pamela. Com 40, eu vou ser com 40 aquela Pamela. Então, coisas mudam. Eu vou esperar. E pra mim é mágico, porque atuar é uma profissão eterna. Sempre vão ter personagens com 36, com 40. Eu sempre vou poder... se não me chamarem, eu preciso... A gente tava falando disso antes de começar. Sim. Eu preciso ter coragem de organizar a minha escrita. Porque... eu sempre vou poder atuar. Sempre vão existir pessoas de todas as idades. Então é uma profissão infinita. Não, e outra coisa que eu falo muito, assim, quando eu converso com outros artistas, gente, e hoje tá tão legal o leque, porque antes era assim, só tinha aquela tal emissora, né? E agora você tem tanta possibilidade que eu acho que é isso que tá fazendo, acho que os jovens mesmo voltarem a querer, né? A acreditar, porque antes... eu já ouvia muitas pessoas falando assim, tô cansada, porque só tem esses 3. E na verdade, assim, antes era só a TV Globo que fazia a novela, aí depois a Band fez um pouco, aí a Record teve aquele boom, né, que é hoje. E que foi também uma forma que todo mundo enxergou, nossa, tem mais possibilidades, né? E tá cada vez com mais programação incrível. Série Reis, que a gente vai falar logo. Eu falei isso, inclusive, com a Karina, porque a volta da Karina Barum em novelas nacionais...
que passa, né, em TV aberta, foi na Record. E ela falou assim, Jéssica, assim, a estrutura é cinematográfica, é a coisa que ninguém... Vejam a fotografia da série, é lindo coisa demais. Que ninguém, não acho dá. que imaginava, né? Não dá, a gente tem essa possibilidade. Eu preciso ser sincera com você. É um desafio muito grande Com você certeza. atuar no Brasil. É um desafio muito grande você conseguir um papel. Não é uma batalha ganha, né? Eu me emociono toda vez. Vou tentar não me emocionar, mas é porque quando você é artista, é muito sofrido você não estar atuando. Dói demais você não estar num projeto. Porque você fala assim, cara, eu podia estar ali me... Eu podia estar, assim, transbordando tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho vontade, assim, tá na maior alegria da minha vida. Eu vejo, assim, por mim, claro, eu sou a maior experiência disso, o tanto que é sofrido, mas o tanto de amigos que eu tenho que eu falo, caramba, esse cara é maravilhoso, essa mulher é magnífica, como assim não tá? Exatamente. Sabe? Então, ainda é um desafio muito grande, é um desafio maior ainda, porque... Tá mudando, igual a gente falou, né? A gente tem a TV aberta, a gente tem os streamings, mas a gente ainda tem muito espaço pra conquistar. E no palco também, né? Vão ao teatro, gente. Ai, vão, gente. Nossa, eu cubro tanto teatro. Né? Adoro. É uma experiência única, é um aprendizado maravilhoso. Não tem condição de você sair a mesma pessoa que você entrou numa peça. Não tem, sempre vai mudar. Hoje tá tão, falando até de grana mesmo, tá pra mais todo acessível. mundo, né? Tá tão mais acessível. Então, assim, gente, vão. Eu vou falar, eu fui ao teatro mesmo, profissional, há pouco tempo. Tem que fazer, gente. Tem que fazer virar um hábito. Sim. Se arrumar, se arrumou hoje é dia de teatro, vai ao teatro. Não tem chance de você não se tocar. Não tem. Escolhe, tem infinitas peças, Você vai inúmeras rir, você peças. vai chorar, você vai... Uma sensação... Eu lembro que foi tão emocionante pra mim, porque tava começando a abrir de novo o teatro. E antes, quando tava começando, eu fui fazer uma entrevista com o dono do Teatro Liberdade aqui. Ele é até de Portugal e tal. E ele falou, Jéssica, pra nós foi tão sofrido, porque fazia, acho que 2 meses que eles tinham reformado todo o teatro. E fechou. Ele falou, e agora? Assim, a gente não tinha dinheiro pra comer, porque a gente tinha investido tudo aqui. Então, ainda eles ficaram meses, foram voltando um pouquinho ali, com ajuda. E, assim, ele contando, você fala, caramba, quantas pessoas dependem da arte? Muita gente. Às vezes, quando a gente fala de arte, a gente pensa no artista. Naquele que você vê. No que você tá vendo. Mas, por exemplo, para uma peça acontecer, os profissionais que cuidam do teatro, que cuidam da luz, que cuidam da técnica, né? Os funcionários que limpam, que organizam o teatro pra gente chegar lá e tá tudo maravilhoso, o espaço. Né? A bilheteria. A limpeza, por exemplo. Então, e é muita gente. E no audiovisual, a mesma coisa. Sim. Atrás de um audiovisual tem uma equipe gigantesca. Você vai gravar uma cena que tem 2 atores trocando. Se a gente pudesse sair... Faz de conta que estamos aqui, né? Nós duas. Se a gente pudesse sair daqui e virar para vocês verem quantas pessoas tem numa cena... É uma infinidade de gente. Então, quando a gente fala de arte, a gente não tá falando só da pessoa que tá ali na fama, entre aspas, tô falando na fama, porque tem muito ator que trabalha, que vive, que ganha ali pra pagar as contas tudo bonitinho. Não vou dizer que ganha pra... Não, é isso que eu ia falar. Lindamente, gente, não. Vocês acham que as pessoas que estão ali em frente, que você vê todo dia, são as minorias. Que tá tudo bem, que tá tudo feito, com a vida feita. É a minoria. E mesmo estando ali, não tá com a vida feita. Não, às vezes porque se não trabalhar, não tem. Então, assim, é muita gente envolvida e o artista que você vê, acabou a obra, ele começa do zero de novo. Opa, e agora? O que farei eu? Já tô assim já. Eu, inclusive. Ainda mais agora que muitos são contratados por obras, né? Por obra? Fui contratada por obra. Né? Eu, inclusive, já acabei de gravar. O dia que eu gravei minha última cena, eu falei, e agora? O que eu faço? Então, é sempre assim, mas assim... É o que eu ouço de todo mundo. A gente já tá... Eu pelo menos, já tô acostumada que é assim. Mas eu não aceito ser assim. É isso que eu ia falar. Mas não deveria ser assim. Não deveria. Então, é um desafio muito grande. Por isso que a gente precisa, por exemplo, ser incentivador das leis. Isso. Você entende? É isso que me...
Eu já vou entrar, por que a gente tá falando tanto que ela gravou? Eu já vou entrar aí, que eu também sou fã. Só uma coisinha, ver se você concorda comigo. Eu acho que esse fato de ter surgido streams, ter surgido outras maneiras... Não, de mostrar a arte. a gente fala da arte, não tô falando nem só do ator, da atriz, não. De várias outras... O roteirista, ele precisa ter aonde mostrar o conteúdo que ele escreveu. Que só também surgiu e tá dando certo, eu acho que foi de vocês mesmos, artistas, dar esse grito de falar assim, não, peraí, não vamos ficar fechados só nisso, vamos estourar a bolha. Concorda que eu acho que veio um pouco dessa força de vocês quererem sair da bolha mesmo? Eu acho que a gente tá vivendo um grande ajuste do que consumir, né, de tudo. O artista, ele tá precisando se autoproduzir cada vez mais e se adaptar ao máximo, assim, sem juízo de valor de nada. Mas a gente tá vivendo um momento onde muito consumo tá mudando. Sim. Então, as mídias sociais chegaram. Aham. Então, existe aí uma vertente onde existe também um empenho, também existe um trabalho. Claro. Eu também trabalho com o meu Instagram, então eu posso falar disso com propriedade. É difícil pra caramba. Muito, ainda mais hoje em dia que todo mundo... Eu falo que todo mundo hoje tem uma emissora de televisão na mão. Exato, é difícil pra caramba. É difícil a gente até não perder a noção do que é intimidade. É uma palavra que pra mim daqui a pouco não vai existir no vocabulário. Né? Exatamente. A gente não tem intimidade. O limite, né? Exato. Da sua vida e o limite do seu profissional. E o limite da vida do outro. Então, Os hoje, juízes, né? caramba, do nada você tá ouvindo, né, tem os podcasts, a gente vai ouvindo quando a gente vê as pessoas falando dos outros. Exatamente. Coisas que, mas era amigo, mas não é mais, então nunca foi. Porque daí senta e daí começa a falar, então assim, a gente tá não tem vivendo uma memória mudança. Afetiva. As pessoas, eu acho que elas não estão tendo as memórias afetivas, não né? Não estão tendo zelo pela nossa espécie. E aí fica uma grande confusão e eu acho que a gente tem que pegar o melhor de todos os lados, né? Então, às vezes eu tenho grupos de amigos que são do teatro, nem buscam muito audiovisual, e aí eu falo, cara, se adequa aonde não te fere. E o yoga me ajuda muito a ter essa percepção. Aí volta naquilo que a gente falou. Às vezes, a gente tem uma certa resistência, mas na hora que você quebrar essa resistência, vai descobrir... Caramba! Se adequa onde não te fere, sabe? De que forma o seu personagem do palco também consegue dar as caras na mídia social. E tô falando, mas eu devia estar fazendo também, tá? Eu tenho muita vontade de colocar algumas personagens minhas ali pra jogo. Bora fazer! Preciso fazer, né? Tudo tem que ser bem organizado, porque aquela coisa... Você não vai fazer de qualquer forma. E ali, né? Fazer como é que chama aquele joguinho? Tetris. Né? Fazer um quebra. Esse daí só pra quem é cringe, gente. Tipo assim, Orkut, sabe, gente? É um MSN. É de antes do Orkut. Entendeu? Né? Então eu vou ter que fazer, dar aquela organizada ali, mas tenho vontade, assim. Mas se adequa aonde não te fere. Sim. Porque vai estar aí, não vai... Não tem como fugir. Não vai fugir. Não tem né? como. Então as coisas vão aparecendo e a gente vai ter que começar a ir administrando isso. Até aqui pra mim é ok, daqui pra cá não quero. Aham. Daqui pra cá não faz parte da minha vida. Você também não precisa ir na massa, né? Fazer tudo igual. Tá todo mundo assim. Não, você pode usar essas ferramentas, mas faz da forma que você vai se sentir à vontade com aquilo. Exatamente. Né? E vai se adequando pra estar ali também. É mais um lugar onde a gente vai ter que dar as caras, talvez. Né? Verdade. Então, se administrar a organização desde que você não se machuque fazendo aquilo. Respeitar. Respeitar né? os seus limites, né? suas intenções. Agora, gente, agora eu vou entrar. Ela está fazendo Reis, né? Ela já falou que acabou as gravações, mas as gravações, gente, da minha personagem. Da personagem dela. E você tá fazendo a Abigail, que é a irmã do rei Davi. E aí, como é que surgiu Reis na sua vida, assim? Surgiu no meio de um assunto bem polêmico. Eu vou pincelar, se você quiser me perguntar, você pergunta. Eu tava, no começo desse ano, eu vivi um dos momentos mais densos da minha vida. Eu fui vítima de um estelionato. Meu Deus. E foi uma situação muito triste, está sendo investigada. Pretendo muito em breve conseguir aparecer até citando nomes. Por hora eu vou me preservar. Mas eu sofri um estelionato e foi um momento muito cruel. Você nem sabe. Falei, né? Falei, não deixaria de falar.
sabe de tudo. Aí, eu fiquei um pouco desesperada. Eu falei, caramba. E aí é a prova de que só é nosso aquilo que ninguém pode tirar da gente, né? Então, por isso que o conhecimento é tão importante, por isso que o estudo é tão importante, as experiências são tão importantes. Era o meu gestor, era a pessoa que me tirou tudo, era a pessoa que eu mais confiava e que cuidava da minha vida financeira há muitos anos. E como tá acontecendo isso, né, gente? Constantemente. Por isso que eu quero falar, vou falar até onde eu posso, né? Claro. Mas eram pessoas muito próximas, que conviviam comigo, né? A esposa do rapaz convivia comigo há uma década. Né? E o rapaz, que trabalhava numa empresa renomadíssima de financeiro, em off depois eu te conto. Claro. E foi um baque muito grande. Porque nesse ano, era o ano onde eu queria engravidar. E era o ano onde eu ia pegar um pouco da verba que eu tinha. Perdi tudo, tá? Ele me levou tudo. Esse ano eu comecei a minha vida financeira do zero, como se eu tivesse começado a trabalhar. Meu do zero. Deus. Do zero. Fiquei com a minha conta negativa. E esse ano eu ia, então, engravidar. Já fazia parte dos meus planos. E eu ia realocar uma verba do meu dinheiro pra gravar um piloto meu e tentar vender pro streaming, tentar vender pra uma Netflix da vida, pra uma Amazon, enfim, ia fazer né? A atriz produtora. Gente, se vocês não sabem, a gente sempre grava um piloto, que é um programa que normalmente não vai ao ar, pra apresentar, né? Ou canais, quando vai como primeiro episódio, dependendo da série que você for assistir, às vezes tá lá, episódio 1, piloto. Isso, é mais ou menos isso, assim, pra quem... É pra ter, como se fosse um teaser, né? E aí eu desabei. Então, perdi tudo, desabei. Eu falei, preciso reorganizar minha vida. E assim, perdi lá pro dia 20, dia 5 tava logo ali. Falei, vou me entupir de dar aula. Como que você dá aula de yoga? Por dentro. Extremamente ansiosa. Reorganizei minhas aulas, fiz do jeito que dava pra mim. Tive que reorganizar mesmo, diminuir turmas. Então, assim, perdi tudo, ainda tive que diminuir. E fui correr atrás de trabalho. O que aparecer? Era locução, porque também trabalho com locução. Sim, eu também. Deve aparecer, é uma coisa tranquila de se fazer. Enfim, manda currículo pra tudo qualquer lugar. Falei, eu sou comunicadora social, vou mandar. Comecei a mandar currículo pra tudo que é lugar. Falei, se uma agência me contratar, vou começar a trabalhar numa agência. E assim, se Deus me deu esse problema, Deus vai me ajudar a encontrar a solução. Não deu 2 dias, me liga a produtora da Record. Oi, Pamela, tudo bom? Tudo, olha só, tô com essa personagem, assim, 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 explicou a Abigail. Aí eu falei, tudo bem, quero. Aí daqui a pouco eu mandei uma mensagem pra ela. Me manda então o texto pra eu gravar o teste. Na hora que você... Aí ela falou assim, como assim, Pamela? Você já falou que quer. Eu falei, sim, me manda o teste pra eu gravar. Ela, não, já tô te mandando o seu contrato. Isso nunca na minha vida. Eu sou atriz desde criança. Olha, até arrepiei, gente. Nunca na minha vida eu peguei algum trabalho sem ter feito 1 teste, 2 testes, e vai e volta, e vai quase, e é trave. Nunca eu fui convidada para um trabalho. Pamela, queremos você. Nunca. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. Isso me aconteceu quando eu tava no fundo do poço. Isso me aconteceu pra fazer uma estreia numa emissora que eu admiro pra caramba, sendo irmã do Rei Davi. É isso que eu ia falar. E não era qualquer personagem, gente. Pra quem não conhece, assim, né, a história e tal, não é uma... E mais ainda mais ainda. A conexão maior ainda é o meu marido o tempo inteiro falando de todas as conexões que existiam na minha vida com o Rei Davi. O tempo inteiro ele falava, você tá vivendo isso, Pamela, porque você vai viver uma coisa muito grandiosa. Calma, você tá vivendo isso. Olha a história do Davi. Ele falava, antes da personagem aparecer. Eu ouço muito esses são seus ursos e seus leões. Ele falava o tempo inteiro pra mim. Eis que me surge um convite pra fazer a irmã de quem matou Golias. É por isso que eu falo que o nosso tempo não é o tempo de Deus não é o nosso. É difícil. Na hora que a gente tá lá embaixo, a gente, né, é difícil a gente falar, não. É praticamente impossível quando você tá vivendo a situação, você fala, cara, daqui não vou sair. Daqui não vai ter como, não. Mas uma pós-pandemia, que você não sabe o dia do amanhã. Não... Já tava tudo incerto. E as minhas 2 profissões, tanto dando aula de yoga quanto atuando, são profissões que dependem da minha ferramenta, eu. E eu tava assim, eu me vi muito mal.
Por exemplo, um outro momento da minha vida onde eu vivi muito mal foi quando eu perdi minha avó. Mas minha avó ficou internada há 3 meses. E foi muito difícil, porque minha avó era unha e carne comigo, assim. Era minha alma gêmea, assim, ainda. Mas você via a idade, você entendeu o que aconteceu, você acompanhou o processo. Do nada a pessoa tá sexta-feira na tua casa, segunda-feira ela te leva tudo. Tudo, porque não leva... E isso é importante também de falar sobre o tema estelionato, porque é muito difícil você abordar isso na sociedade. Todo mundo acha que quando uma vítima de estelionato virou vítima de estelionato, ela estava tentando se aproveitar de alguma maneira, de alguma situação, para ganhar mais dinheiro ou alguma coisa. Como é que fala? Meu perfil é moderado, gente, de investimento. Não é assim. Não fui eu que fui tola, não fui eu que fui culpada. Exatamente. O tanto que eu me esforço para cada vez mais ser uma pessoa honesta, tem, numa proporção até maior e mais intensificada, alguém especializado em fazer alguma coisa ruim pro outro. E as pessoas que aplicaram esse tipo de golpe em mim, aplicaram em mais 30, pelo menos. Meu Deus. E eles estudam as presas. Então eu não passei por isso por qualquer... falta de informação, por exemplo. É isso que eu ia te falar. O que eu mais... Eu falo porque eu também já caí em golpe, mas o que eu ouço e que eu vejo, a gente vê direto. De artista, parece que a vítima fica... Quando somos nós vítimas que estamos com vergonha. Teve mais vítimas que eu conversei que se sentiam muito culpadas. Como Falava assim, você pode sentir... Sinta raiva, mas não sinta culpa. Exatamente. Tá? Porque o tanto que você é boa... É por isso que isso aconteceu. Óbvio que tem gente que vai tentar ganhar mais, daí acaba caindo em confusão. Existem diversos, mas eu tô falando especificamente desse golpe mediano. Isso. Sabe? Porque não é aquele golpe gigantesco do não sei quem que virou, sabe? Que tem uns golpes que são homéricos. Não, golpe mediano. Mas eu acho que acontece o tempo inteiro. Quando a traição, a confiança trai, pode ser o valor que for. O que for. Acho que não é nem o valor. Acho que o que dói é, igual você falou, né? Era de dentro da sua casa. Então, acho que dói. Fala assim, cara, como que conseguia sentar comigo, olhar no meu olho? Porque é ruim. E gente ruim existe em todo lugar. E isso foi um aprendizado que eu só consegui ter na pandemia. Pra mim, todo mundo era bom até que se prove o contrário. Exatamente. Hoje, eu vou viver minha vida, vou ser o mais agradável possível... Mas a minha intimidade e algumas questões minhas depende. Precisa de tempo. Tem coisas que precisam de tempo pra gente conseguir se entregar. Eu não posso ser um livro aberto o tempo inteiro. Isso é errado. E olha pra você ver como que você realmente é merecedora. Porque depois de tudo isso, ainda literalmente cai no seu colo. Né? Não, e ainda a produtora, ela falou assim, ainda bem que você aceitou. Porque se você não aceitasse, eu já tinha falado pra todo mundo que você ia fazer. Ser você. Já tinha que ser você. Então realmente foi mais do que um papel pra mim, assim, sabe? Foi muito mais do que um papel pra mim. Foi uma maneira de eu entender que não era eu errada. Que eu tô traçando o meu caminho, seguindo os meus princípios, seguindo os valores humanos. E os valores humanos não são os meus valores, são os valores que englobam todo mundo, porque a gente vive em sociedade. Com certeza. E a gente tem que pensar em todo mundo, sim. A gente consegue fazer e mudar a gente, mas a gente consegue sim cooperar com todo mundo que tá à nossa volta. E eu acho que isso, pra mim, foi uma resposta. Você tá no caminho certo, querida. Você não tá desamparada, querida. O problema da pessoa é o problema da pessoa. Não é seu. Então, a gente não pode tomar isso pra nossa vida, né? E me fala uma coisa. A gente tava falando no começo... sobre as grandes, né, como a TV Record tá grande em questão de... Gente, assim, você pode não gostar... Eu lembro do meu pai. Meu pai nunca foi muito fã, nunca teve paciência de novela. Aí, quando começou na TV Record, quando começou, que foi aquele boom da primeira, que ficou muito tempo no ar, gente. O Gênesis ficou muito tempo no ar. Foi Gênesis antes. Aquela bem no comecinho. Eu vou lembrar o nome, gente, daqui a 10 mandamentos. Gente. Temos uma super cola aqui no estúdio. Tem um teleprompter ali. Então, gente, Michel Prompter. O meu pai, ele não parava de assistir, porque depois, você podia assistir depois, né, que foi pro stream. Gente, o microfone. Desculpa, gente. Desculpa. Eu falava, cara, meu pai falou assim, não, mas isso aqui é um filme.
E foi só melhorando. Não Vai. A gente achava que não tinha como. Vai aprimorando o equipamento, vai aprimorando a equipe, vai entendendo, porque acho que é um jogo que vai jogando junto. Você tava gravando em São Paulo? Ou Tava no Rio, fiquei no Rio. Tava no Rio, fiquei no Rio pra gravar. Gente, a produção é surreal na Record. A fotografia é surreal. E fora que, assim, eu acho que vale a pena todo mundo assistir alguma superprodução bíblica. Porque é o livro mais famoso que a gente tem. É isso que eu ia falar. É o livro mais lido do mundo. Então, assim, você vê com as imagens, com a interpretação, com o cenário. É de arrepiar essa história. Nossa, gente. É assim, o que eu falo, a preocupação dos detalhes, né? Cada cena, você vê que eles estudaram a cena mesmo. Igual, tem uma cena que eu não esqueço. Já faz um tempo, mas foi quando do Noé, né? Que teve do barco lá, da arca, né? Gente, o que foi aquilo? Assim, é uma superprodução. A gente faz com toda a equipe de audiovisual e a equipe que é a que assegura a história. Uhum. Então, a gente tá ali colado junto com estudiosos da Bíblia. Sim. A gente tá ali com pessoas que estão orientando a gente. Eu tive uma dúvida na minha personagem, não posso dar spoiler ainda, mas... só porque eu ia perguntar. Eu tive uma dúvida dela, mas isso aconteceu com ela por qual motivo? A gente tem esse tipo de suporte, porque às vezes não tá nitidamente ali, na Bíblia, né, e no Bíblia. caso nem tava. Foi a melhor suposição dentre os acontecimentos que a gente chegou junto ali naquela questão do que eu não vou dar spoiler. Tem algo da Abigail, assim, que te surpreendeu muito, que te marcou? Que, assim, pode contar se ainda não foi, não brincando. Eu sou boazinha. Eu vou contar, assim... Algo que você fala assim, nossa, isso... A Abigail, ela é muito marcante. A Abigail, as mulheres, quando o nome de uma mulher aparece na Bíblia, você pode escrever que foi uma mulher muito importante, né? Que foi uma mulher muito forte, foi uma mulher que teve grandes feitos, né? E a Abigail, ela é uma mulher muito amorosa. E eu acho que assistindo as cenas dela, assistindo a maneira como ela age, eu quis dar vida para Abigail, levando isso muito em conta, assim, sabe? Eu queria que todas as mulheres que assistissem as minhas cenas da Abigail pudessem olhar para Abigail e pudessem se identificar. Eu já vivi isso, ou eu já vivi aquilo, eu já me senti calada nesse lugar, eu já me senti rejeitada nesse lugar. E é algo tão de hoje, né? São muito sentimentos atual. de hoje, atual. Assim, eu fico olhando e você consegue se ver ali. Então eu quis colocar uma doçura e um amor muito potentes na Abigail, mas ela não passa as coisas batidas. Se ela tiver que sentar aqui e falar, ela vai falar, ela transita muito entre as emoções, mas assim como eu gosto de levar minha vida, consigo sempre? Não, mas assim como eu gosto de levar minha vida, o norte da Abigail é o amor. Então, se ela xingou, na hora ela vai pedir desculpa por aquele comportamento dela e vai tentar falar aquilo de uma outra maneira, porque aquilo é verdade. Que é aquilo que a gente fala, tudo pode ser dito, mas escolhe a maneira, mas a forma de educada, como vai ser dito. A maneira respeitosa. Exatamente. De como você vai falar isso. Então, é impossível você não se identificar com a Abigail. É impossível. Em algum momento, né? Alguma reação, alguma ação. Você vai se identificar. Então, eu acho que a Abigail, ela é muito reflexo de todas as mulheres. Abigail se ela pudesse ter outro nome, eu acho que seria Maria, sabe? Que é o nome que a gente... Que tem muitas Abigails muitas, por aí, né? Muitas. E o que... As Abigail falam, o que aconteceu com ela? A Abigail, ela vive uma rejeição. Que ela acredita ser rejeitada pelo marido dela. Porque o que acontece na história da Abigail? Olha que doideira, gente. Olha isso. Jéter, meu marido da Abigail, né? Meu marido na série. Meu marido na série. Foi namorado de Zeruia. Nossa. Minha irmã. Pensa isso. E aí minha irmã teve lá os contratempos dela, fugiu. Ficou fora mais de década.
Ele casou comigo. E ele me trata bem. Ele é um bom marido. É que ela tem a insegurança dela por situações que aconteceram. Zeruia volta. E volta pra pedir ajuda. Pra minha casa. Meu Deus, pra mexer mais com ainda. Aí danou-se. E Zeruia volta, mas é petulante, minha irmã. Me ama, eu amo minha irmã, mas ela gosta de dar umas dá uma provocada. Eu até brinco, entro na brincadeira, mas depois eu, eita, brinquei. Sabe quando você vai no fluxo? Até, a Abigail até às vezes vai no fluxo, mas ela, eita, não, mas isso, não quero. E aí vem os ciúmes. E aí vem os questionamentos. E aí vem as discussões. Que eu acredito que, se não acontecesse o que aconteceu na trama com a Abigail, eu acredito que seria um... não consegui formar a frase sem dar spoiler, talvez. Eu acho que acredito que seria um relacionamento duradouro, porque eu acho que o meu marido na série, Jeter, ele tava tentando se ajustar, porque isso é muito importante nas inseguranças que cabem, nos ciúmes. É importante ter uma organização de ambas as partes. Balança, né? Realmente. Porque é muito fácil você chegar e falar, tá surtando de ciúmes. Não. Qual foi o ponto? De que forma será que eu, como parceira dessa pessoa... Onde eu não te demonstrei, né? Onde eu não te dei segurança? Isso. Qual foi a margem? O que eu posso fazer pra você se sentir mais segura? Exatamente. Né? Porque às vezes a gente vê relacionamentos onde parece que a pessoa se sente bem. Ela tem ciúmes, né? E daí provoca. Começa assim, viu, gente? Não é saudável. Não é. É adolescente, digo mais, hein? É adolescente. Se você passou dos seus 18 anos, você gosta de provocar pra ver outra pessoa tendo ciúmes de você, né? Você tá precisando dar uma checada no RG aí. Quantos anos você tem? Entendeu? Mental também, né? Porque eu falo que tem gente que gosta de viver com as borboletinhas, né? Aí quando acaba as borboletinhas... Não é saudável. Já não quero mais. Provocar ciúmes em alguém não é saudável. Não. Relacionamento gostoso é relacionamento seguro ali. É um relacionamento de acolhimento. E para isso que você relaciona com a pessoa. Até porque, gente, o ciúme, ele não cai da mesma maneira para todo mundo. Não, pode cada um mexer reage de um jeito. Às vezes com sentimentos que vêm de outras coisas, né? Sabe aquelas coisas de crenças? Então, assim, ninguém é igual a ninguém. Então, né? Não queira ver a outra pessoa se sentindo mal. Não é legal. Para você se sentir melhor. Isso não é possível que... A gente ainda tem gente que possa acreditar que isso é saudável, né? E bom. Depois de tudo que a gente tá vendo, gente, que já é um outro assunto, que se deixar aqui, não acho que já foi. Não, ou você senta e conversa, e se for demais pra você, se organiza e tomem rumos diferentes. Mas se não, você tá com alguém, esteja pra fazer ser gostoso, esteja pra ser confortável. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, tem gente que tem dificuldade do diálogo. E tá tudo bem. Hoje a gente tem ferramentas, gente, online. Então muita gente fala, mas é uma forma. Às vezes às vezes tenho dificuldade de falar alguma coisa. Olha, desculpa, eu não soube lidar ontem com tal situação. Escutar, né? Também. Então eu acho que... A gente tá vivendo um assiste momento... a Abigail, vai lá, assiste a série. Dá uma meditadinha, vai fazer uma terapia, né? Escreve, que a gente tava falando hoje. Porque a gente tá vivendo num momento onde todo mundo é protagonista o tempo inteiro. Exatamente. Né? Todo mundo tá ali, ó. Todo mundo atrás de like, quanto mais like. E todo mundo só quer falar da sua própria experiência. É sensacional, é um lugar que a gente tá conseguindo alcançar, é aquilo, né? Tudo tem um ônus e bônus. Com calma, né, gente? Mas a gente precisa escutar, né? Acho que a gente tá precisando conviver. Porque a gente não convive mais. Né? Só existe história com mais de uma pessoa se a outra pessoa, o coleguinha também te contar alguma coisa. Só você fala. Então acho que a gente tá precisando ter mais diálogos, né? Tá tendo muito monólogos. Muito monólogo. Por isso que as famílias estão aí, né, gente? É complicado. Agora a gente vai entrar num assunto, já que você não quer me dar um spoiler, eu vou ter que assistir, viu, gente? Antes, convida aí pro pessoal, antes a gente pôr outro assunto. A gente é tanta... duas mulheres. Tô vendo a carinha ali do nosso ponto, nosso assim, TP, Michel Tavares. Sabe o que é teleprompter, né, gente? Teleprompter é aquele aparelhinho que fica rodando subindo a letrinha pra gente ler. Mas no nosso caso aqui não tá nem precisando. Não estamos. Já temos ali.
Assistam a série Reis na Record todas as Assistam, noites, 9h15. Assistam a Abigail, mas assistam a série inteira, gente, é maravilhoso. E me sigam nas redes, pode convidar? Claro, vou pôr tudo aqui. Ah, tá bom. Me sigam então nas redes, fiquem à vontade pra trocar, pra falar de yoga, pra falar das personagens. Você costuma responder as pessoas quando dá, né? Claro que às vezes... Vou dar uma dica, tá? Quando for mandar mensagem, já manda a mensagem inteira. Tipo, eu posso fazer uma pergunta aí? Espera. Não, oi. Exatamente. Já manda, oi, Pan, tudo bem? Deixa eu te perguntar, ou deixa eu te falar. Tananana. Aí eu já respondo. E vez ou outra eu abro caixinha também de pergunta. Que é muito legal, né? Costumo não, deveria fazer vez mais. ou outra. Vamos combinar que a gente vai fazer pelo menos 3 vezes no mês? Vamos. Não é uma fazer meta isso. alta. Gente, e outra coisa, você falou esse negócio, verdade. Gente, manda mensagem de uma vez, porque teve uma pessoa que virou pra mim e falou assim, oi, eu posso te fazer uma pergunta? E tô até agora esperando a pergunta. Pra mim, eu já tive gente que me mandou um oi. Aí eu falei, bom, acho que ela vai continuar escrevendo. E fui responder quem tinha mandado já coisa, assim, que a gente separa às vezes. Eu vou responder por meia hora, vou ficar respondendo. Exatamente. Aí depois a pessoa ficou muito brava comigo. Eu te mandei oi. Eu falei, mas era só o oi? Oi! Então assim, vamos combinar pra ficar legal, fazer aquele combinadinho. WhatsApp é a mesma coisa. Quando for mandar, manda o bloquinho inteiro. E outra, assim... O áudio até quantos minutos? Eu não posso. Do áudio, pra mim, tá tudo bem. É tá podcast, tudo bem. você? Mas assim, mas eu gosto de um pragmatismo. Gosto da pessoa ser objetiva. Gosto. Sim. O que eu peço, tá até naquela frasezinha do WhatsApp. Começo, meio e fim. Já manda tudo de uma vez. Porque mesmo senão... que fique grande, mas pelo menos já foi. Porque daí, o que acontece? Eu já dou a resposta completa. Porque senão a pessoa... Pan, você pode vir... Pan, tudo bem? Daqui 2 horas eu respondo, que é quando tiver uma brecha. Tudo e você. Daqui 2 horas você responde. Mas tá você tudo responde bem também. Não, mas calma, ó, esse exemplo, ó. Aí daqui 2 horas você fala, deixa eu falar, tava pensando num negócio, vou ver se você concorda. Daqui 2 horas eu respondo. Manda aí, tô te ouvindo. Daqui 2 horas, demorou 39 horas. É horrível. Pra gente entender qual era o assunto. Se você me manda... E aí, assim, nossa, o que será que ela queria? O que será que ela queria? Pensando, matutando. Você me manda de uma vez num áudio ou escrito... Um áudio de 2 minutos, eu vou falar muita coisa. Rapidinho, você já resolve. Resolve. Ou uma ligação. Que hoje em 10 segundos resolve. Que hoje as pessoas já acho que não lembram mais o que existe, né? O eu telefone. Falo, gente, eu ou a Lívia que responde meus WhatsApp, quando eu demoro muito, que é a minha assistente, ela pega, ela me ajuda. Mas eu respondo, viu, assessores? Eu respondo. A gente responde. Mas vocês também podem responder. Tá tudo certo. Já manda um oizinho. Mas também acho importante mandar um oi, tudo bem no começo. Sim. Né? Eu até mando como um emoji. Vai? Eu tenho uns emojizinhos que são meio padrões meus, pra pessoa saber que eu não tô... Porque como eu sou muito pragmática, pra pessoa saber que eu não tô gritando, né? Verdade, então, não escreve em caps lock, senão vão achar que você tá dando um berro. Eu já tenho um ótimo coisa pra você fazer no seu Instagram. O quê? Dicas. Tá. Dicas de dicas. Eu amo responder comunicação não violenta. Eu amo. É um estudo que eu faço pra minha vida. E isso é muito bom, é gostoso, né? Porque é o jeito que você vai interpretar ali. Por isso, quando eu odeio quando a pessoa fala oi. Porque eu já acho que a pessoa tá brava comigo, ou ela não tá afim de falar comigo. Gente, manda pelo menos mais 3 i. Oi. Ou 3 is, ou uma estrelinha. Um emoji qualquer. Né? Só pra você saber que tá tudo bem. A gente vai fazer um quadro sobre isso. Vamos fazer? Né? Como responder? Como se comunicar sendo fofo e pragmático. Dá pra ser fofo e pragmático e ser em 2022? Dá pra ser objetivo e fofo? Não é? Objetivo e legal? Porque as pessoas confundem pragmatismo com braveza. Sim. E não é. Eu não gosto, gente. Eu não gosto desse trem, tipo, só uma palavrinha assim, eu já fico muito O ruim triste. é quando a pessoa muda. Se a pessoa sempre te manda oiê, aí a pessoa manda oi. Viu tal coisa? Eu nunca vou fazer isso. Eu sempre mando mais. Então, gente, eu tô sempre legal. Então, se vocês forem comentar aqui, por favor, multipliquem os is ou os es no final do oi ou do oiê. Nossa, eu fico e coloquem muito triste. emojis. Tipo, por favor. Às vezes, algum assessor, eu sei que vai responder, eu sei que tá sempre em correria, sabe? Não foi no seu caso, não. E aí... O TP tá ficando roxo. Demora. Oi. Michel. A Lívia, Jéssica, será que eles não querem responder? Eu falei, não, Lívia, vai. Vai na fé que é assim mesmo. Tá tudo certo. Tudo certo. Não é que hoje em dia a gente tem tanta tarefa, né? Não, é verdade. É uma não vida dá. Tanto que se eu não pôr alguém pra me ajudar, não dá. Eu acho que eu tô precisando, talvez. Olha, pra gente fechar, eu quero fechar um assunto
que eu acho que eu gosto muito de trazer também no programa, Pamela. Diga. Eu gosto de trazer história que às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, caramba. É que a mulher mesmo, principalmente assuntos feministas, tal, feminino, que é quebra de padrões. E eu acho que você é a pessoa muito certa, ainda mais que nós estamos no Outubro Rosa, né? Sim, estamos. Pra quem não sabe, foi em 2021? 2021. 2021, né? Que você fez um explante mamário, né? Eu retirei as próteses depois de 17 anos com prótese. Nossa, foi muito tempo, então. Me conta como que surgiu essa vontade sua, como que você resolveu? Porque também não deve ser fácil. Não foi mesmo um processo tranquilo. Eu já não me via com as próteses há agora 5 anos. Então, na época tinha uns 4 anos, 3 anos e meio que eu já estava pesquisando se existiam pessoas que queriam voltar atrás. E tinha algumas, não no Brasil, mas tinha algumas fora. E foi quando eu comecei a entender que existia essa possibilidade. E o primeiro questionamento que eu me fiz foi: por que eu coloquei prótese? Aí você voltou lá? Voltei lá atrás. Eu até hoje não tenho uma resposta formada. Venho de uma família com mulheres com muito volume de peito. Sempre fui uma mulher com pouquíssimo volume de peito. E a gente vive numa cultura onde curvas, naquela época principalmente, curvas eram muito bem aceitas, né? E eu vivi a época do boom da prótese de silicone. Nossa. Eu vivi, todo mundo colocava, tinha que colocar, porque tinha que colocar pra modelar ou levantar, ou, né? E aí, assim, só que até hoje eu acho que eu coloquei por conta de padrão. Foi pra fazer parte de um padrão. E eu não me lembro de eu me questionar sobre gostar ou não do meu corpo antes. Então, se era realmente a sua vontade. Eu acho que eu não desgostava de mim. Aham. Só que daí fui muito feliz em muitos anos de prótese, trabalhei bastante. Isso que eu ia te perguntar, você acha que o trabalho, principalmente naquela época, a gente sabe que era a época que todo mundo tava colocando, você acha que facilitou conseguir mais trabalhos após a prótese? Não, eu acho que talvez, eu ouvia muita coisa, né, do tipo, coisas no mundo da moda que acho que já tá um pouco diferente, mas eu acredito que ainda existe muito. A gente tem a internet aí pra ver como é muito fácil alguém se mascarar atrás de uma rede social e sair falando tudo que não teria coragem de falar na frente de alguém. Tudo que você não tem coragem de falar na cara da pessoa, você pensa se tem que falar ou não. Se Porque é se você precisa se necessário. esconder, talvez não seja tão legal falar. Se então, é necessário. Não só guarda, porque se você engolir pode ser que te faça mal, né? Veneno. Então, reflete sobre. Dá uma maturada, dá uma pensada, dá uma ajustada aí dentro. Porque às vezes não vale a pena ficar com esse tipo de pensamento na cabeça, né? Exatamente. E eu acho que na minha cabeça naquela época fazia sentido e podia ser que eu pensasse que eu fosse trabalhar mais com isso. Mas assim, tem artistas que têm a minha idade, que trabalham e são extremamente mais famosas e que eu sou apaixonada. Uma delas que eu amo todos os personagens que ela fez, é a Isis Valverde, por exemplo. Da minha faixa etária. Ela é totalmente natural. Então, assim, não precisou, não colocou, viveu a mesma época que eu. Então, pode ser que eu pensasse isso, mas existiam pessoas que estavam ali mas tudo fora bem da curva também, na época. Né? Mudar de opinião, gente, as pessoas têm medo, né, Pamela? De Muito. voltar atrás. Ixi, a gente tá num momento onde você for ver tanto que é difícil mudar. E você foi muito corajosa. E aí, então, foi a primeira pergunta que eu fiz. Por que eu pus? Não formatei uma resposta. A segunda pergunta que eu fiz, eu sabia o que eu tava colocando dentro de mim? Aí, minha filha... Nossa, essa até... Eu duvido que você conheça 5 mulheres que colocaram prótese e que leram o manual da prótese. Foram procurar saber, Eu não li o manual da prótese. Vai dar uma lidinha lá. Vai ver se é tudo o que estão te falando que é. Então, essa foi a segunda e foi a matadora. Eu falei, putz, nem li. Aí eu fui pesquisar. Depois de um tempo começaram a chegar as informações que foram as mais delicadas. E eu convido vocês a pesquisarem sobre a síndrome do silicone, a porque síndrome hoje tá de tudo Ásia. muito fácil, né, gente? Né? Hoje a gente tá vendo mulheres Se morrerem
em várias clínicas aí, clandestinas, né? E, gente, informação hoje Não, é muito mais fácil do que quando você pôs o quê? 17 anos? 18 mais agora, ou menos. 18 anos atrás. Hoje a informação é muito mais fácil do que você antes. Tem como chegar. Então... Existe muita dificuldade na questão da indústria da beleza. Né? Então, será que... Que não deveria, né? Será que você precisa de uma prótese de silicone? Ou será que você conseguiria, de repente, fazer uma lipoenxertia, né? Tirar de algum lugar e colocar no peito pra aumentar o teu volume? Sabe? Será que você precisa colocar alguma coisa de fora do teu corpo? Se quando entra uma farpinha de madeira, o teu corpo reage com inflamação pra poder expelir aquilo de todo jeito? Exatamente. Sabe? As próteses, inúmeras vezes a gente tira, elas estão murchas. Pra onde vai todo esse líquido? Você chegou a trocar? Não cheguei a trocar. Você não chegou a trocar. Então eu tava nesse momento onde alguma coisa eu tinha que fazer. Ou eu trocava ou eu tirava. Ah, então foi bem nesse... Já tinha passado. Já já tinha passado uns 7 anos ali. Graças a Deus você não teve nada, né? Assim, eu tinha muito desconforto. Não na prótese. Mas desconforto. Muito desconforto abdominal. Olha. Eu cheguei a ficar internada 10 dias. Me reviraram de cabeça pra baixo. Quase tirei a vesícula. Achando... Porque eu tinha, assim, do nada, eu tô aqui conversando com você. Inchava. Minha barriga vinha até aqui e uma dor, eu andava, assim, sabe, pra frente, eu não conseguia ficar erguida. E jamais imaginaria que pudesse. Eu já tava com isso na cabeça. Já. Só que tava na minha procura. Então, isso foi o meu processo do último ano. Depois que eu passei por esses 10 dias de internação e não existiu nenhum diagnóstico dos médicos, nem eles quase me enquadraram com síndrome, eu não sei se é síndrome que fala, mas com Crohn. É síndrome. Que é uma doença autoimune, autoimune. Né? Que é por exclusão que vai diagnosticando. Sim. Não tem, não é essa, não é essa, não é essa, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo outro, putz. Mas aí faltaram algumas outras coisas para poder me dar isso. E esse diagnóstico. E aí eu tinha 2 possibilidades. Tomar remédio para vesícula para poder digerir melhor as coisas pro resto da minha vida, ou arrancar a minha vesícula. Eu tirei a vesícula e não é uma cirurgia tão tranquila. Tão tranquilo, não. Não, você muda o condicionamento do teu corpo. Acaba tudo, assim, fica todo... Imagina você tirar a vesícula sem precisar. E não era. E aí eu melhorei tanto. Eu tenho uma alimentação muito limpa, digamos assim, sabe? De industrializados e tudo. Tenho uma alimentação muito limpa. Mas eu não comia glúten de jeito nenhum, passava muito mal. Hoje, se eu quiser, eu posso comer um pão e não vai me acontecer nada com a farinha. Nossa, foi muito legal você falar sobre isso, porque às vezes se tem mulheres, gente, que tem algum desconforto. Por exemplo, eu jamais pensaria que poderia ser uma prótese. Eu não tenho, mas sinceramente, jamais iria na minha cabeça que seria. A gente é muito acostumada a viver com a dor, né? Então, assim... tenho dor de cabeça hoje, tenho a dor de cabeça amanhã, é isso mesmo que eu ia falar. E vou tendo dor de cabeça, o que eu faço? Tomo remédio. Eu não tenho costume de tomar remédio. Então, qualquer coisa que aconteça no meu corpo, e o yoga também me traz isso, essa percepção, eu sabia, eu falava, depois que acontece isso, o meu corpo tá diferente. Depois que acontece isso, tinha muita alergia na pele também, sabe? Acontece isso. Se eu como alguma coisa um pouquinho mais inflamatória, que não é de origem animal, mas assim, alguma coisa um pouquinho mais forte. E agora sim, eu como tudo dentro da minha alimentação, que é uma alimentação com 0 origem animal, mas eu como tudo. Como de Gente, tudo. olha, é incrível mesmo. E eu acho também, Pamela, as mulheres perguntarem se realmente é elas que querem colocar uma vontade sua e tá tudo bem, ou você quer fazer isso pro outro. Que foi onde você nem conseguiu chegar na resposta, Não consegui entender a resposta ainda. E aí ainda. você resolveu, então... Aí você falou, não, então eu acho que não me cabe mais aqui. E aí o processo é muito desafiador. Porque daí você pode se debater com profissionais da área da saúde que não sejam a favor do explante. Olha essa história aqui, que experiência triste, digamos assim. A gente tem que fazer alguns exames para poder fazer o explante, assim como tem que fazer exames para fazer qualquer cirurgia. Que é uma cirurgia, né? E então eu fui, acho que uns 3 dias diferentes. Eu fui em alguns médicos diferentes, até chegar na minha médica, que eu indico para todo mundo, de olho fechado, que é a doutora Maritza.
Não é permuta, tá, gente? Paguei cada centavo, é porque ela é uma profissional extremamente humana. A doutora Maritza, marca consulta com ela. Consulta com ela não tem um preço exorbitante, como muitos cirurgiões plásticos, porque é uma área cara, né, E é bom, eu da falo que tem que saúde. compartilhar mesmo, né? E não são todos que fazem o explante, que aceitam o explante. Vão querer te colocar uma outra prótese no lugar. Vai chegar e falar, não, vamos E você vai confiar no médico. Exatamente. Você tem que confiar no médico. Igual quando a gente falou lá do assunto lá da pessoa que cuidava do meu financeiro. Eu preciso demandar algumas coisas. Você precisa confiar em alguém, né? Preciso confiar no médico. E aí, o que eu tava falando? Aí você foi procurar ela, né? Pra procurar um médico pra saber. Olha essa história, gente. Aí fui procurar, fui conversar com alguns médicos. Começou na escolha dos médicos. Mas você quer tirar? Eu não falei pra ninguém, nem no Instagram, não falei pra ninguém, não falei sua só vontade. pro meu marido e minha mãe. Mas você tem certeza que você vai tirar? E não vai colocar outro? Seu peito vai ficar murcho. Tem certeza que você vai tirar e não vai colocar outro? Seu peito vai ficar pequeno, você vai ficar reta. Ai, eu vou ficar né? Eu vou ficar Essa sou eu. É o meu corpo. É o meu corpo. Terceira, você vai ficar parecendo um menino. Médicos. Gente, tá? imagina se eu ouvir isso de profissional. Aí, então é um processo, você tem que ter muita garra para participar desse processo de explante. Cada vez mais está se falando disso, então eu acho que eles estão ponderando um pouco mais. Porque é isso que eu ia falar. Ultimamente teve muita gente que tá vindo falar sobre. Vindo Tinham pessoas... assumir mesmo, né? E aí, fui fazer os exames. E aí, olha que coisa mais doida. O primeiro e no segundo exame que eu fui, eu falei que eu ia... perguntam, né? Tá fazendo esse exame por quê? Exame de rotina? Eu falei, não, é que eu vou fazer o explante. No primeiro e no segundo exame me condenaram. Fazendo o exame ali, que sabe? É isso? Mas vai ficar feio, vai ficar com pele, vai não sei o quê. Mesma coisa que vai ficar... Seu marido deixou... Gente, eu odeio essa frase. Quem acompanha o meu programa sabe como eu odeio essa frase. Seu marido deixou... Sabe o que vocês podem fazer a partir de agora? Sabe, tecla voltar. Gente, deleta. Não tem, de deleta. vocês, Deleta deleta. Não, assim, quem me conhece sabe, eu odeio isso, essa frase, gente. Cara, por favor. E aí eu ficava mal. Mas eu tava tão decidida já que eu ficava mal pela audácia, pela coragem. Aí no último exame que eu quis fazer uma pegadinha. Aí eu cheguei no laboratório, fazendo exame por quê? Exame de rotina. Eu falei, não, eu vou trocar a prótese. Aí, vai trocar por quê? Porque eu acho que esse tá bem pequenininho. Eu tava pensando em colocar, juro pra você, eu devia ter gravado. Eu tava pensando em colocar, porque eu acho que fica mais harmonioso. Eu queria colocar um bem grande. Eu quero colocar um decotão. Eu quero, assim, chegar o com meu peito primeiro. E eu enchi a boca pra falar assim, sabe? Eu quero colocar um peitão. Assim, eu fazia assim com a mão. Se eu gostei, depois eu ponho no glúteo ainda. Nenhum comentário. Ninguém falou. Nenhum comentário. Eu tenho nem pele pra cobrir. Eu tenho nem pele pra cobrir o tanto de peito que eu falei que eu ia pôr. Gente. Então. Do céu. E eu ria por dentro e falava, gente, não é possível um negócio desse. E aí eu falei, eu vou fingir que eu vou trocar. Porque são os mesmos exames que fazem, né? Então... ressonância, raio-x, exames laboratoriais, né? Exame de sangue. Alguns exames de imagem e exames padrão. Que tem que fazer. Só que eu marquei em dias separados. Eu sou um pouco medrosa para exames. Não é possível. É muito estressante para mim fazer exame. Nossa. E aí, então é um caminho difícil ali, sabe? Você tem que ter... Não é bem simples. Você tem que ter tua ideia muito firme na tua cabeça, porque senão vai ser No meio do caminho vão te tirar da sua cabeça. Seu marido não vai gostar, seu marido vai te trocar. Seu marido não deixa. Seu marido não... Seu marido vai deixar você fazer isso? Gente. Você perguntou pro teu marido? Me dá até palpitação, viu, homens? Então Então é um processo cruel. E daí nesse caminho eu cruzei com a Maritza, que é uma profissional maravilhosa, acolhedora. Ela tem uma formação incrível. Ela trabalha com reconstrução também, de pessoas que sofrem acidentes e tal. Vezes, né, teve e ela tem um amor pelo ser humano, assim, tão incrível que ela é uma médica da saúde. E aí, eu me vi ali nas melhores mãos possíveis pra fazer. Ali você já se sentiu confortável, segura, né? Nem procurei mais médicos.
foi com ela que eu fiz minha cirurgia. E foi tranquilo? Foi uma cirurgia, eu não sei quanto tempo demora normalmente uma cirurgia pra dizer se é longa ou grande, mas foram 4 horas de cirurgia. Até que um pós super tranquilo. O pós foi tranquilo. Muito mais tranquilo do que ter colocado. A única coisa, dor não senti, a única coisa é que fica com o dreno. Não são todos os profissionais que colocam, a Maritza coloca, mas ficar com o dreno é desesperador pra quem tem pavor de sangue. Mas também não é nada... É uma semana, né? É uma semana. E Pamela, hoje você, se olhar no espelho, quem que é a Pamela de hoje? Ai, você deixou pro final uma das perguntas mais tenebrosas. Claro, eu tenho vergonha de falar de mim. tanta história que eu tô assim, menina... Cara, que história. Eu tenho muita dificuldade de falar de mim sem ser assim, conversando, né? Ter que falar quem eu sou. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que decidiu que pro resto da vida vai tomar decisões de maneira honesta e amorosa, assim. O amor e a honestidade para mim caminham juntos e eu não tenho receio, eu sou uma pessoa que não tem receio de ter que se arrepender se precisar se arrepender para poder consertar. A gente só muda o que a gente enxerga. Então, eu acho que eu sou essa pessoa que tá ali, trabalhando com amor, trabalhando com honestidade e lado a lado com os meus ajustes e acolhendo tudo que eu tenho, tanto bom quanto ruim. E o que eu quero, assim, que eu tenho pra minha vida, o que eu quero é que por onde eu passe, seja gostoso as pessoas estarem comigo, sabe? É isso que eu tento levar pra mim, que por onde eu passe seja uma experiência tranquila e que, não sei, e que eu consiga me expressar com arte. Pra mim, yoga também é arte. Seu olho brilha. Eu tô com vontade de chorar. Eu acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que se a gente realmente for regido por amor e as nossas atitudes, elas forem amorosas e honestas, a gente muda muita coisa. Eu costumo dizer que uma das melhores coisas na minha profissão é o presente que eu tenho de conhecer as pessoas. Não são todas, viu, gente? Umas a gente deixa em off. Mas dizer que você é uma pessoa, é uma menina, uma mulher ainda, muito admirável. Obrigada. Eu fui atrás de saber um pouco de você fora da televisão, mas você contando, assim, é uma história... Eu sou apaixonada em história de recomeço. Eu acho que a gente recomeça todos os dias, mas você recomeçou, assim... E bem, você vê que você tem uma plenitude no rosto, uma força, o modo de falar do outro, né? Eu acho que o acolhimento hoje é tão importante e a gente tem parece que ainda tem tão pouco. Parece que a pandemia não serviu muito pra alguma coisa. É o que eu te falei. A Marcel deixou a gente de castigo de muita gente, não ficou. Aquele lance precisa de umas 30 pra alguém ligar, mudar a chavinha. Mas eu acho que você soube... eu acho que você nasceu assim, né? Mas eu acho que você é uma mulher admirável. Ai, obrigada. Fala pra Abigail que a Abigail tá muito bem representada. Ai, Abigailzinha. E eu tenho certeza que sua vida, a partir de agora, vai ser só flores, só luz. Muita, muita luz, que você é uma menina, uma mulher incrível, tá no seu olho, você fala da sua arte, você brilha e é tão bom, porque hoje a gente tá carente, né, disso. Às vezes a pessoa vai só tão pela fama, pelo dinheiro, e a gente que trabalha isso vê que não é bem assim. Tem toda uma construção, tem todo um passado. Você tem que se entregar, você tem que ter um amor pelaquilo, e eu vejo que você tem muito amor, né, pelo público, pelo que você faz. Eu gosto do ser humano, gente. Eu acho que tá aí, né? Um grande segredo de muitas gente, gostar de gente. É tão simples. Eu gosto do outro, eu acho que a gente tem como aprender com todo mundo que cruza nosso caminho. E é isso. Então, eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Tirar esse tempinho para falar com a gente. Eu vou deixar todas as redes sociais dela aqui, viu, gente? Procurem. Convidem mais uma vez o pessoal para estar assistindo a série. Reis. Sabe o que é legal de falar também? Tá no Play Plus. Quem não assistiu, porque começou a quarta temporada. Dá pra entender a história da quarta temporada, porque Reis vai falando dos reis que passaram, né? Então agora, na minha temporada, a gente tá falando do rei Davi. E da vida dele, da história dele, que
Coisa mais linda Ai, do gente, mundo. eu escuto tanto porque meu marido é Davi e ele ama a Bíblia. Essa história do rei Davi lá em casa, meus meninos sabem de cor salteado. Então seus meninos amam. Vão Tem amar. cena do Davi ali lutando com os bichos tudo, Sim. na série. Então, assim, põe pra assistir que vai ser Com certeza, com coisa mais certeza. linda. Muito obrigada. Obrigada a você, Viu? obrigada a vocês. Amei. E conta comigo quando precisar. Não, a tô gente tem aqui. muita pauta. Você não Vamos tem, você não falar. tá entendendo. Vamos pensar nesse quadro Vamos. que você E falou. esse quadro de comunicação. Você não tá entendendo. O que vai ser esse quadro? A gente traz exemplo. Exemplo Vamos. de como A como gente é que coloca conseguiria. aqui e vai mostrando. Tá Tive uma entendeu? ideia. Tive uma ideia, depois você conta. A gente dá um trabalho pro Borel ali, né? Então é isso, gente. Esse foi a estreia do nosso estúdio. Eu sei que vocês ficam aí me vendo pela serra, nas festas. Hoje vocês me viram aqui no estúdio. Mas eu tô muito, muito feliz. Queria muito agradecer a audiência, a nossa primeira convidada muito especial, que eu amei tá aqui. Amei. E convidar vocês, porque agora a gente entrou na Amazon, gente. Depois da Roku a gente tá na Amazon. E é tanto canal que eu não sei mais. E, eu queria te pedir só um favor antes, porque nós também entramos em Passos e Região agora pela Vanseca, né? Que legal. Convidar a galera de Passos e Região pra estar assistindo a gente agora. Eu queria mandar um beijo pra galera de Passos de Região, convidar vocês pra assistirem, deixar comentário com emoji. Com emoji, gente, por favor. E é isso, e acompanhe. Foi um prazer estar aqui. Que programa gostoso. Que delícia que é um bate-papo é bom, acontecer não é? assim, fluido. Ai, né? se deixar, a Delicioso. gente fica aqui, ó, falando. Ai, só uma curiosidade. E o cabelão é seu? Não, gente, É da não, daqui a novela? pouco. Não, daqui a pouco sai. Meu cabelo tá aqui, ó. É, porque eu tô olhando Você o vai cabelão ver. dela assim, ó. Não, você vai ver lá, tá fixado no meu Insta. Você vê como é que eu tava. Tava com umas luzes lindas. Mas a Abigail ficou bonitona também, vai. Ai, tá lindo. Ficou bonitona. Não, porque tá muito natural. Por isso que eu Foi perguntei. não, é eu a esqueci de Nelma. perguntar. A Nelma é maravilhosa. E a Nelma coloca de todas as celebridades. É a hora que chegou a Nelma pra colocar. Eu te falando, a Record é assim, ó. Ai, Eu falei, velho, eu adoro. Nelma vai colocar Gente, meu cabelo? antes de acabar o programa, só falar uma coisa. A melhor coisa, camarim da Record, é a comida, o restaurante. É tudo delicioso, Isso que eu gente. ainda não fui no Rio, eu só fui aqui em São Precisam Paulo. tomar cuidado, Ai, eu não sou- para de comer. como diz Acabou de a servir Dó. o almoço, já tem o lanchinho da tarde. Eu ia na época muito do Legendários. É muito bom, gente. Delícia. Bom, é isso. Então, um beijo pro Brasil inteiro, pros nossos 175 países. Portugal, que eu sempre falo, gente, mas é verdade. Eu recebo muita mensagem de Portugal. Legal. Então, muito obrigada. Roku TV, entramos nos Estados Unidos e é isso. Boa noite. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau.